Espírito altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos, os presentes, encarnados, desencarnados, para mais um dia de reunião pública, nessa quarta-feira, dia 13, às 15 horas. Lembrando que, juntamente com a reunião pública, está sendo realizado o passe de cura, assim como já foi feito às 10 horas da manhã, nesse horário das 15 horas, e também será realizada a reunião e o passe de cura às 19 horas. Toda quarta-feira, nós temos o passe de cura e a reunião pública nesses horários, 10, 15 e 19 horas. As reuniões públicas também acontecem aos sábados, às 10 e às 15 horas. Sendo que os sábados nós temos também a obra social de Antônio de Aquino, que começa por volta de 8h30 e vai até meio-dia. Na obra social, nós atendemos a centenas de famílias, as mães com os seus filhos. Os filhos são encaminhados para as salas de evangelização. As mães recebem a orientação, dos ensinamentos de Jesus. E ao término, quer dizer, todos, ao chegarem, recebem o seu café da manhã e, ao terminar, é servido a refeição a absolutamente todos. Então, dia de sábado é sempre um dia de muita festa aqui na casa. Como já estamos desde o início do ano, mas reforçando só que nós já estamos na sede nova. Está muito bonito, convidamos absolutamente todos, aqueles que porventura ainda não conheçam, que venham conhecer, não apenas para as reuniões públicas, mas também para que possa participar dos cursos, os estudos que são oferecidos pela casa. Nós temos estudos das obras de Kardec, nós temos estudo das obras de Dona Ivone Pereira, nós temos estudos sobre diversas obras, que é sempre muito gratificante poder participar de todas elas. Aqueles que, porventura, não puderem comparecer, que acompanhem pelas lives, entrando lá no site Centro Espírita Altivo Panfiro, e como tem também pelo Facebook, pelo Instagram, enfim, as pessoas podem procurar ver pelo próprio site do Centro Espírita toda a programação. Os estudos são realizados segunda, terça, às quartas-feiras nós reservamos para as reuniões públicas, temos o estudo na quinta-feira, sexta-feira é realizado trabalho interno, no sábado a obra social e a reunião pública, e estudo no domingo. Portanto, a casa está aberta de segunda a segunda durante todo o ano. No Carnaval, por exemplo, nós fizemos o encontro do Carnaval. Então, a casa está sempre com bastante atividade. Temos a livraria com absolutamente todas as obras necessárias, temos a cantina, enfim. Vale muito a pena vir, conhecer, e tenho certeza que, conhecendo, vai permanecer para os estudos. Aqueles que puderem, tiverem o seu tempo, a disponibilidade para se oferecer para o trabalho na casa, trabalho voluntários, aqui nós temos bastante trabalho. E todos aqueles também que puderem colaborar no sentido de trazer alimento não perecível ou
material de limpeza, ou roupa, ou cobertor, enfim, que a casa ela vive de doações para poder repassar a todos os irmãos menos favorecidos. Então, esse é o nosso maior objetivo, poder atingir aos nossos irmãos, levando a palavra de Jesus, levando o conhecimento das leis de Deus. Bem, o nosso estudo de hoje, quem vai fazer a nossa palestra é a nossa irmã Sueli. É sempre um grande prazer tê-la aqui conosco, que com certeza preparou o estudo com muito carinho. Ela vai falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 19, do item 1 a 5. No momento do passe na sustentação, quem vai fazer a sustentação é o nosso irmão Leonardo, trabalhador da casa, que vai falar do livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 154. Do livro Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos falar sobre o poder da fé e do caminho, verdade e vida, renunciar. Então, nós vamos fazer a leitura do Caminho, Verdade e Vida, na sua lição 154. Que nos diz: e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Jesus, Mateus 19, 29. Neste versículo do Evangelho de Mateus, o Mestre Divino nos induz ao dever de renunciar aos bens do mundo para alcançar a vida eterna. A necessidade, proclama o Messias, de abandonar pai e mãe, mulher e irmãos do mundo. No entanto, é necessário esclarecer como renunciar. Jesus explica que o êxito pertencerá aos que assim procederem, por amor de seu nome. À primeira vista, o alvitre divino parece contrassenso. Como olvidar os sagrados deveres da existência, se o Cristo veio até nós para santificá-los? Os discípulos, precipitados, não souberam atingir o sentido do texto nos tempos mais antigos. Numerosos irmãos de ideal recolheram-se à sombra do claustro, esquecendo obrigações superiores inadiáveis. Fácil, porém, reconhecer como Cristo renunciou. Aos companheiros que o abandonaram, aparece glorioso na ressurreição. Não obstante, as hesitações dos amigos, divide com eles, no cenário, os júbilos eternos. Aos homens ingratos que o crucificaram, oferece sublime reteiro de salvação com o Evangelho e nunca se descuidou um minuto das criaturas. Observemos, portanto, o que representa renunciar por amor ao Cristo. É perder as esperanças da terra, conquistando as do céu. Se os pais são incompreensíveis e a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-os ainda mais a eles
todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Acaso não encontras compreensão no lar? Os amigos e irmãos são indiferentes e rudes. Permanece ao lado deles, mesmo assim, esperando para mais tarde o júbilo de encontrar o que se afinam perfeitamente contigo. Somente desse modo renunciarás aos teus, fazendo-lhes todo o bem por dedicação ao Mestre, e somente com semelhante renúncia alcançarás a vida eterna. Querido Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez em seu nome, Mestre, pedindo-lhe proteção e agradecendo a oportunidade de aqui estarmos nesta casa espírita, onde somos recebidos pela espiritualidade amorosa que sustentam em amor esta casa. Agradecemos ao Altivo Panfiro, Antônio de Aquino, Dr. Erma, Dr. Bezerra de Menezes, Lurdinha, Cidinha, Dona Ivone, a todos aqueles que desde o momento em que colocamos os pés nesta casa, nos harmonizam, nos traz a paz e a tranquilidade. Assim, Mestre Jesus, tu disseste que onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em teu nome, tu estarás presente. Sentimos a sua presença e pedimos a devida permissão, Mestre, para que possamos dar por iniciado o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. O estudo do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala a fé transporta montanhas, e o item 1, o poder da fé. Como o item é muito longo, vou passar a palavra direto para nossa irmã Sueli, que Jesus possa lhe abençoar. São 15 horas, vai até 15h50, Sueli. Uma boa tarde a todos, os que estão e os que virão, e os que estão por trás das câmeras e vão nos ver e nos ouvir no tempo preciso. A gente, primeiro, a nossa palavra sempre de muita gratidão por estarmos aqui, nesse centro que leva o nome de um espírito muito caro aos nossos corações, que é Altivo Panfiro. Foi um espírito que, classificado como homem de bem, e a gente já entende, né, pela escala espírita, o que seria um homem de bem, é aquele que já está mais na espiritualidade do que na materialidade, assim como nós. Então foi um homem diferenciado. E, portanto, a gente pede o concurso desse espírito para nos auxiliar, a elucidar a todos nós esse ensinamento tão importante que Jesus vem nos trazer, porque nesse ponto desse capítulo, onde a gente vai falar sobre fé, sobre essa fé que transporta montanhas, e essa fé que nós não temos de um modo geral, que ele nos fala também que bastaria que fosse do tamanho de uma semente de mostarda e a gente conseguiria mover essa montanha, numa simbologia, obviamente, porque Jesus falava simbolicamente, e falava simbolicamente justamente para que todo o povo pudesse entender na sua simplicidade da época, porque necessitava ter uma simbologia que fica mais fácil para a gente que está na fase adulta, principalmente. A gente precisa estar ligado a símbolos para a gente entender e entronizar o nosso pensamento. Então ele usava muito parábolas, e parábolas são
é a fórmula de se falar através de figuras, e era muito usado, ele usava em várias situações, quando ele queria falar, por exemplo, sobre o reino de Deus, que você vai chegar lá, que você será perfeito, ele usava uma figura, um rei, um senhor, simbolizando que esse Senhor é Deus e que nós somos o conteúdo, né? Somos a sequência desse Senhor, né? Uma vez ele é filho, outra vez ele é servo, depende do que Jesus queria nos ensinar. Então, parábola é sempre teve essa função. E aqui não fica diferente, porque ele vai falar sobre fé junto aos seus apóstolos. Isso é uma coisa muito interessante, porque a gente já tem a ideia e os ensinamentos de Jesus para caminhar, mas a gente ainda tem uma fé vacilante de um modo geral. De um modo geral, a gente tem fé vacilante. Essa fé que pode mover realmente é um ensinamento que depende do nosso estágio evolutivo. A gente vai buscando essa fé, a gente vai buscando esse caminho no decorrer... Eu estou fazendo barulho aqui? De repente, essa... É o som que está muito alto? Bom, os desencarnados continuem quietinhos para não atrapalhar nosso caminho. Então, vamos lá. Então, ele estava querendo aqui falar para os seus discípulos, os seus apóstolos e todo o povo, sobre essa fé vacilante que a gente ainda titubeia bastante. Porque a gente está encarnado aqui e a nossa origem, em princípio, foi lá na animalidade, né? E o animal vive somente por instinto, não é isso? Ele vai tateando e vai querendo simplesmente sobreviver, e essa sobrevivência dele, ele vai usar o instinto de sobrevivência. Então, para isso, ele tem que ter tudo para ele, o alimento para ele, a habitação para ele sobreviver e perpetuar. E a gente passou por esse estágio, nosso princípio inteligente passou por esse estágio. Chegamos na humanidade. Na humanidade, a gente desenvolve uma capacidade diferente do animal. E o livro dos Espíritos nos falam que os animais estão para o homem, assim como o homem está para Deus. É uma distância bastante grande. Embora a gente goste muito do nosso bichinho, ache ele muito inteligente, ele ainda está longe da nossa inteligência. Quando a gente entra na humanidade, e isso nos torna muito responsáveis com a nossa encarnação, a gente entra na humanidade, a gente já tem uma outra capacidade, de inteligência realmente de individualidade. Eu me vejo como uma pessoa, eu me olho no espelho e me vejo, enquanto o cachorrinho olha e até se assusta. Então, nós já nos identificamos pessoalmente, temos inteligência e a razão, né? E livre-arbítrio. Com esse combo que a gente chega na humanidade, e a gente chega a tudo isso, esse é um caminho que vem desenvolvendo desde o princípio lá da era das cavernas, e a gente vem desenvolvendo pouco a pouco. Uma coisa que a gente desenvolve primeiro é a inteligência. E depois que você tem a inteligência, você tem a facilidade de adquirir o conhecimento. E essa é a razão, que a gente vai buscando o conhecimento pela razão, para depois a gente usar essa razão e esse conhecimento, e a partir desse ponto a gente descobrir essa divindade em cada um de nós. Precisa ter a razão e precisa ter a escolha, mas precisa ter um caminho desenvolvido. Há uma questão, então, no livro dos Espíritos, que a gente vai buscar e nos fala, assim, sobre a lei da adoração. Nesse livro, nessa questão,
ele pergunta na questão 658, o Kardec, agrada a Deus a prece? Deus vai ficar satisfeito com a nossa prece? Aí ele fala assim, a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada de um coração, pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Então, a partir da sua questão, desenvolvimento da sua inteligência, esse é o livre-arbítrio, até o seu cérebro começa a se desenvolver e a gente começa a agir mais pela área pré-frontal. Nessa área pré-frontal é a nossa ligação com a transcendência. E só o homem mais evoluído tem essa capacidade de perceber você como um ser espiritual que faz o contato com os espíritos e pode desenvolver o que você não vê, como diz o próprio Paulo de Tarso. A fé é a confiança naquilo que você sabe que acontece, mas você não vê. Precisa de um desenvolvimento dessa transcendência que o animal e o homem muito materializado não usa. Ele usa mais a área de trás do cérebro, chamada área reptiliana, cérebro reptiliano. O que é isso? O cérebro, nós temos 3 etapas aqui no cérebro. Atrás do cérebro, chamado de cérebro reptiliano, a gente é reativo. Então, na nossa origem, como a gente veio lá do animal, o nosso processo evolutivo, a gente era responsivo. E quantos de nós ainda aqui, com inteligência, livre-arbítrio, razão desenvolvida, a gente não é responsivo? Alguém falou que você é feio, você já responde imediatamente, você ataca o outro. Então, essa é uma ação desse cérebro chamado reptiliano. Tem uma área mediana do cérebro, que é o sistema límbico. Nessa área a gente vive no ambiente. Então a gente tem as emoções, as vivências, a nossa sexualidade. São coisas, são situações que a gente tem de vivência agora na humanidade. E essa área mais nobre, que é o pré-frontal, é que vai nos ligar a essa transcendência. Porém, essa ligação com os nossos amigos espirituais, essa ligação com Deus, o cachorro, o gatinho não faz ainda. Porque ele não tem essa área desenvolvida. Nós já temos. E por isso vem sendo desenvolvido passo a passo, muito de acordo com nossas escolhas, porque a gente tem livre-arbítrio, essa fé do que a gente não vê, mas você tem a certeza, e essa área nos dá essa ligação. Por isso que a gente tem toda a ligação, quando a gente faz todo um trabalho de cura, né? Hoje, por exemplo, está tendo um trabalho de cura. É preciso ter muita fé. Aqui mesmo, nesse item que a gente vai estudar, e eu já vou antecipar, ele vai falar sobre o magnetismo da fé. Você impõe uma ideia e a gente vive num fluido cósmico universal. Nós estamos mergulhados nessa essência divina, que a gente impulsiona o pensamento nesse fluido cósmico universal. E quando eu faço um trabalho de cura, e não precisa ser necessariamente de cura, que a gente vive nesse fluido o tempo todo, eu emitindo para você, você emitindo para mim. E se o meu pensamento chegar até você, e se você tiver sintonia e afinidade com o meu pensamento, você capta o meu pensamento, adere a esse pensamento. Mas, como a gente está numa casa espírita, os fluidos são todos controlados e qualificados. Então, quando eu faço um trabalho de cura, a gente usa esse poder da nossa fé. Esse magnetismo, que é um magnetismo animal. A gente impulsiona o pensamento em direção ao paciente. Isso aqui acontece na hora do passe também. Quando o passista vai se colocar na sua frente, ele vai se colocar na sua frente e vai
mentalizar um halo do fluido em volta meu e você. E a minha fé, aí que a gente está falando de impulsionar a fé, e precisa ter fé, né? Qualificada essa fé. Eu vou impulsionar meu pensamento pelo fluido cósmico universal, e aí vai atingir o meu paciente. A gente está envolvido e estamos numa proteção, né? É bem a gente lembrar sobre isso. Os espíritos nos auxiliam, a gente não faz somente sozinho dentro de uma casa espírita. Eu vou impulsionar pela minha fé. Aí sim, eu vou ter essa ligação com Deus, eu vou usar o meu pré-frontal, eu vou atrair os espíritos amigos e vou desejar o bem, que você seja feliz, que você saia daqui melhor do que chegou, que seu pensamento se altere. Isso que é o passe. Passe é isso, é ação magnética, mas precisa ter fé. Sem fé, se eu estiver dando passe, eu vou simplesmente abanar a pessoa. Estou abanando. Mas se eu impulsionar o meu pensamento, eu estou impulsionando a minha fé. E aí, nesse ponto é que a gente fala que muitas vezes é difícil para a gente, porque a gente não pode pensar lá no filho, na comida que pode estar queimando, não pode. Na hora que a gente está dando um passe, ou que está recebendo o passe, a mesma coisa. Porque o meu fluido tem que encontrar o seu, com auxílio dos espíritos, e os dois terem a sintonia, porque se não tiver sintonia, se você também que está recebendo estiver pensando com outra coisa, não vai ter essa ligação fluídica, e essa ligação fluídica com a fé, transportando todo esse fluido para você, a gente impulsiona as suas células malsãs e faz-se a cura. Então, sim, aqui, numa reunião pública, acontece cura, acontecem desobsessões, acontecem fenômenos que nem nós possamos imaginar, nós que não somos clarividentes. Mas, sempre, quando a gente está recebendo um passe de qualquer natureza dentro de uma casa espírita, a gente tem que se posicionar receptivo. Porque esse impulsionamento da nossa fé é que vai envolver pelo magnetismo e vai se transformar as células. Tem um convencimento. É mais ou menos uma hipnose. A hipnose não é diferente disso. Na hipnose é o mesmo fenômeno do magnetismo e que eu impulsiono por uma ideia. O magnetizador, que seria o hipnotista, né, vai induzir uma ideia na sua cabeça e você tem um desdobramento do seu espírito, tem uma união dos espíritos, dos perispíritos, e aí pode-se fazer curas e transformações e mudanças de pensamento. Então, quando Jesus nos convida a perguntar por que os apóstolos perguntam, eu quero curar esse menino que está doente, que está enlouquecido, que ele começa assim a mensagem. Vamos ver começar assim. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se aproximou e, lançando-se de joelho aos seus pés, disse: Senhor, tem compaixão do meu filho? Ele é lunático. Ele sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, o demônio saiu e o menino no mesmo instante ficou curado. E os discípulos vieram a ter com Jesus em particular e perguntaram: por que não podemos nós expulsar esse demônio?
Essa é uma questão que a gente está pensando aqui. A capacidade magnética de Jesus, como um espírito perfeito, ele não vai se comparar com a nossa, que temos a fé vacilante, né? A nossa fé vacilante às vezes duvida da nossa própria capacidade. E essa é uma questão realmente que contém mesmo dentro do nosso pensamento, mas a capacidade de Jesus de expulsar demônios seria por quê? Porque ele tinha a fé tão convicta, o magnetismo, né, de um espírito perfeito, como ele o foi, continua sendo mais perfeito ainda. Ele se impôs à criança e ele conseguia obviamente, olhar no perispírito dessa criança que estava ligada a um espírito malfeitor. E ele conseguiu convencer. O que acontece numa desobsessão? Aqui tem desobsessão? Temos desobsessão. O que seria uma mesa de desobsessão? Exatamente esse trabalho que Jesus está fazendo aqui. Só que com a nossa fé vacilante, a gente precisa de ajuda dos espíritos. Então, nessa casa, acontece esse trabalho chamado atendimento espiritual ou desobsessão. Seria esse mesmo trabalho que Jesus fez, mas a gente vai fazer mais ou menos o seguinte: todos nós, dependendo da nosso estado atual ou de outras encarnações, a gente tem acompanhantes espirituais, né? A gente sabe que tem aquela questão 459, influenciam os espíritos na nossa vida, e os espíritos falam mais do que imaginais. Muitas vezes eles vos dirigem e a gente é dirigido por alguns espíritos, né? Por quê? Porque a gente tem a fé vacilante, a gente permite, e a sintonia do magnetismo, como a gente tinha falado, atrai esses espíritos. Então, vamos dizer assim, o indivíduo causou uma dor muito grande, não foi agora, foi em 3 encarnações passadas. E como a misericórdia divina é generosíssima, muitas vezes a gente vai ter um perseguidor, isso acontece. Mas Deus é tão misericordioso que muitas vezes a gente não encontra esse perseguidor que nós fizemos mal em outra encarnação, porque a gente não está preparado. Então a gente não ia saber lidar com ele, ia ser pior para nós, então eles ficam isolados lá e protegidos. Quando você estiver mais preparado, mais habilitado a se defender e entender, porque agora você já tem razão, entender que muitas vezes esse perseguidor, logicamente, foi perseguido numa outra experiência e que não há inocente, né, sem culpa. Somos todos responsáveis até pelas nossas dores, porque as nossas dores são sempre educativas, e isso há perseguidores mesmo. E muitas vezes não é nem perseguidor. Muitas vezes você está na sua casa e ficam lá os espíritos parados lá dentro da sua casa, e são espíritos que acabam atrapalhando, porque tem uma sintonia ruim e diminui a vibração da sua casa, e você nunca está 100% tão bem. Então, com aquela vibração ruim, a gente sintoniza com aquela vibração, e aí baixa também a nossa vibração. E o que se faz num trabalho de desobsessão? A gente reúne alguns médiuns que têm a capacidade de desdobrar o perispírito, desdobra, ele tem uma emancipação da alma e permite uma aproximação do espírito que está sendo chamado para esse trabalho. E, logicamente, uma casa espírita, com toda a proteção, com os espíritos protetores, faz-se prece, faz todo um trabalho, não é em casa que vai se fazer isso. A gente não tem a proteção necessária em casa. A gente tem que fazer isso dentro de uma casa espírita. Isso é um detalhe importantíssimo. Esse negócio de chamar copinho e como se fazia antigamente, não é aconselhável, porque você não tem proteção ali, né?
Então, não se chama, não se evoca um espírito, porque a gente não tem controle dessa situação, e numa casa espírita tem. Então, o que se faz? Essa aproximação desse perispírito do espírito com o do médium, ele dá uma passagem para esse espírito falar e ele vem comunicar qual a dor dele, o sentimento, porque ele está naquela casa, porque às vezes ele se sente triste, aí baixa a vibração realmente da casa, ou ele sofreu um acidente, continua com dor, mas está lá. Então tudo isso vai dar um atrapalhamento na nossa casa? Vai. Então, aqui é o que se faz? Tem um doutrinador e o doutrinador vai fazer o que Jesus fez. O quê? Se conectar com esse espírito e conversar com ele. Meu irmão, você é um espírito e precisa evoluir e tal. É sempre com amor e muito amor e bota mais amor, né? Às vezes ele está rebelde e às vezes ele... Tá bom, eu vou ficar aqui na casa, porque na casa tem tratamento, tem hospitais, tem uma oportunidade de ser melhor, que é o nosso projeto da nossa evolução, é esse. E muitas vezes não, ele não quero, vou continuar rebelde. Então ele vai vir outras e outras vezes. Esse é o trabalho que Jesus estava fazendo aqui. E que os apóstolos dele, com todo o ensinamento que eles têm vindo caminhando com Jesus, ainda não estavam habilitados para eles. Esses apóstolos de Jesus têm muita similaridade com as nossas imperfeições. Somos imperfeitos ainda e ainda temos algumas dificuldades em lidar com o mundo espiritual. E é preciso que a gente tenha resistência para isso, para a gente lidar com mais segurança, né? Porque, voltando, Deus acha bom uma prece? Sempre é bom. Por que a prece é boa? Porque ele aumenta a sua vibração, eleva a sua capacidade do pré-frontal, e essa ligação com espíritos superiores ou de melhor qualidade do que eu mesmo fica sendo estabelecida. Não influem os espíritos na nossa vida mais do que imaginais? Muitas vezes eles que nos dirigem, quem eu estou escolhendo para me acompanhar? Se eu for uma pessoa de fé e eu continuar no meu projeto de prece, né, que é adorável, é agradável a Deus, sim, mas não é uma fé lida, não é uma prece lida e cantada. Tem que ser uma fé, uma prece do coração. Essa é que aumenta a tua vibração, eleva o teu pensamento e, consequentemente, ela vai te estimular a sua fé convicta, a fé convincente. E a gente está fazendo um exercício cada vez que a gente vem para a casa espírita e tem contato com esses espíritos que têm um patamar evolutivo maior, eles todo o tempo nos estimulam à leitura, ao caminho do amor, e o caminho que o próprio Jesus nos propôs, né? Então, esse caminho sempre aqui dentro da casa espírita, e mais do que estudar, porque o Espírito de Verdade nos convida a amai-vos e instruí-vos. E ele não falou na outra ordem, instruí-vos e amai-vos, né? Porque a gente precisa aprender realmente e exercitar o amor. Estamos num exercício. Não temos domínio do amor na sua íntegra. O amor a gente está exercitando, principalmente na família. Que a gente, na verdade, a busca é de amar, justiça, amor e caridade. O homem de bem vai ter isso, né? A proposta é essa, de justiça, amor e caridade. Só que esse amor e essa justiça
essa caridade tem que ser na sua plenitude para você ser considerado um homem de bem. A gente não faz isso na plenitude. A gente ama os nossos, ama nossos filhos, ama nossos parentes, mas o filho do outro já é chato, é brigão, bateu no meu filho. No outro dia eu estava numa festinha e de criança, e 2 mães estavam lá. Aí uma pessoa contando que essas 2 mães passaram a ser arqui-inimigas. E por quê? Porque o filho de uma deu um tapa na cara do filho da outra. E essa mãe que o filho apanhou, ela usou as palavras assim tão agressivas. Seu filho é um delinquente. Isso daí, de tal maneira, descontrolou o ambiente, né? Às vezes uma palavra desequilibra o ambiente, e elas praticamente se engalfiaram. Eram amigas, porque as crianças estudam na mesma sala da escola. Passaram a ser inimigas, e as crianças estavam nessa festa brincando, rindo, correndo para cima e para baixo, melhores amigos. Então, essa é uma questão que a gente ainda está num processo evolutivo, que muitas vezes a gente usa o reptiliano. Então, reage a tudo, e aí a nossa vibração não tem como subir. Ela sempre vai descendo. E é esse exercício que a Casa Espírita nos convida. E, mais do que isso, a gente vai passar por muitas vicissitudes. Essas vicissitudes, essas dores que a gente vem passando, dor de saúde, dor de vivência e dor moral, né? E dor moral, que é pior do que a dor física. E você pode reparar na sua própria vivência, aquela mágoa, aquilo bate na sua cabeça o tempo inteiro, e bate na sua cabeça e tem cristalização mental, e você passa até por outras vidas com aquela angústia, com aquela mágoa, com aquela dor. Isso aí se chama dor moral. A dor moral castiga o indivíduo. Então, aqui na Casa Espírita, a gente está querendo justamente essa elevação moral para qualificar, então, o seu modo de agir, e aí a fé ser robusta, né? Então, falando sobre dor moral, e essa cristalização para a gente pensar sobre isso e raciocinar definitivamente como é repetido o pensamento quando a gente está com a mágoa vem e fica martelando. São casos que a gente tem muita vivência do livro Memórias de um Suicida. Os suicidas têm esse caminho da mágoa tão acirrada que essa dor moral impede, inclusive, dele, muitas vezes, de continuar a vida. Então, no livro Memórias do Suicida, tem um caso particular, que é o Mário Sobral. Porque o livro Memórias do Suicida fala de vida. São suicidas, mas o livro fala de vida, de como você tem que ter coragem diante da vida, porque a gente está num planeta de expiação e prova, e precisamos exercitar essas imperfeições que a gente tem ainda com coragem. E as dores vão vir, e essa dor precisa ter ligação com Deus, a fé no local, a fé estabelecida para acreditar que aquilo é passageiro. No Memórias do Suicida tem um caso que eu vou narrar, que é de Mário Sobral. Mário Sobral era um comerciante de vinho, e ele tinha um amante, tinha uma vida desregrada. Então, tinha a mulher, os filhos, e tinha a amante, e era apaixonado pela amante. Apaixonado mesmo. E, no arrobo de ciúmes, que é uma imperfeição, né? Que aqui também a gente fica
o tempo todo pensando sobre essa questão para a gente usar a nossa razão, né? E o ciúmes é uma viciação, e toda a viciação vai te levar a caminhos muito ruins magneticamente. Você fica denso, seu perispírito fica denso, e a gente dificilmente, quando vai morrer, né, quando todos nós vamos morrer lá no plano espiritual, você continua naquela densidade tão grande que não consegue perceber os benfeitores que te ajudam, que vêm te ajudar. E aí você fica ali no sofrimento moral, muito grande, porque foi ciumento, foi leviano com a família, e aí ele teve ciúmes da amante e resolveu que ia matá-la. Estrangulou a amante e depois, com grande arrependimento, ele se matou. Ele se matou estrangulado. Então, ele percebia, lá no plano espiritual, ele foi acolhido, passou por todo aquele processo triste que todo suicida vai passar, e foi acolhido pela colônia Maria de Nazaré. Maria de Nazaré é a protetora, né, e é a mentora desse tipo de espíritos que sofrem. Aliás, todos nós sofremos, mas Maria de Nazaré, lá na colônia de Maria de Nazaré, é específico para suicidas. Então, então muitos sofredores. Ele chegou no plano espiritual com um sofrimento moral tão dimensionado, e lá, como eu já havia falado, há misericórdia, tem oportunidades. A gente não é castigado, a gente tem oportunidade de entender por que da dor. É a razão que eleva a nossa fé. Você saber o que está acontecendo, esse momento é um momento de dor, e aí a minha fé fica mais expandida, porque eu tenho certeza que eu serei amparada. E será amparado com certeza, porque seremos perfeitos um dia. E como vamos ser perfeitos um dia, a gente não precisa se antecipar. Esse Mário Sobral, ele ficou com tanto arrependimento do que ele provocou, que ele estava lá no plano espiritual só em perispírito, né? Todo mundo já sabe que a gente continua aqui em matéria, lá no plano espiritual. A matéria é um perispírito, que é uma matéria muito quintessenciada, mas é matéria, né? Mas é matéria. Então, ele tem o corpo, exatamente, todos nós, tem a forma exatamente do corpo da matéria, né? Nós somos aqui, na verdade, nós somos uma cópia. E aí, do que é o perispírito. Então, quando a gente morre, o corpo é decomposto, você fica só no perispírito, fantasma. Aquele fantasma é perispírito, tá? Porque o espírito mesmo é uma luz e não tem essa forma humana, né? A forma humana é perispírito. Então, o fantasminha que você, né, conversa, tal, é perispírito, né? Não é espírito. Você está vendo perispírito. Tudo bem. Ele lá no plano espiritual, ele continuava tão arrependido, a dor era tão grande, que mesmo com todo ensinamento, toda evangelização, tem tratamentos de passes, tratamento com maquinários, ele foi cirurgiado, ele teve tratamentos de diversos sobre esse tratamento lá no Hospital Maria de Nazaré, mas mesmo assim ele continuava arrependido. Tão arrependido, e aí o chefe do grupo dele falava: meu amigo, você realmente continua arrependido, mas você vai ter uma outra oportunidade, tem um outro momento, continua aqui conosco para aprender mais, e você vai qualificando o seu pensamento, a sua fé sendo cada vez mais dilatada, você vai entender o seu caminho, que você vai ter que reencarnar, e a sua reencarnação vai ser dolorosa, mas você, com o entendimento da sua dor, sua dor perde o caráter ameaçador. Leon Denis fala isso, né? Leon Denis fala isso, a dor, ela é evolutiva, para a gente entender
aumentar sua fé aqui com a dor, porque eu tenho certeza que eu sou amparada, e se eu souber disso, se eu tiver certeza que eu sou amparada, aí, sabendo que isso vai passar também, né? Que pode ser longo nessa encarnação, mas nós temos outras encarnações aí pela frente. Então a gente tem que ter essa certeza. Esse é o consolo que a Casa Espírita e o Espiritismo nos traz. Essa certeza de que vamos ser perfeitos e que nós não estamos sozinhos. O Mário Sobral tinha tanta dor moral, arrependimento, cristalização mental, ele continuou vendo a cena que ele apertava o pescoço, e a mão dele, sentindo a mão tão culpada, foi desaparecendo. Então, o perispírito de um suicida, ele é construído pelo próprio pensamento, nosso perispírito é construído pelo nosso pensamento. Então, o pensamento dele foi tão pesado que foi minguando a sua mão, e ele teve que reencarnar. Eu quero reencarnar sim agora, minha mão já não está mais aparecendo. Ele reencarnou imediatamente, embora ele não precisasse. Mas foi escolha dele, porque a dor dele, moral, era maior do que a vontade dele. Ele queria resolucionar uma encarnação pelo seu arrependimento, não precisava. E com isso ele reencarnou. Ele reencarnou, eu vou dar um spoiler do livro, ele reencarnou, é expiatória, né? Expiatória quer dizer, vai ter dor e vai ter sofrimento. Ele reencarnou sem as mãos, ele num lar muito pobre, foi abandonado pela mãe, ele foi acolhido por uma mulher, que era sua irmã, e quem era essa mulher? A amante dele, que foi estrangulada, né? Então a gente vê que tudo tem, no plano espiritual, tem um cuidado muito grande com cada um de nós, e principalmente para todos nós que somos sofredores. Não somos inocentes. E essa certeza de que a gente não é inocente dá uma confiança no futuro. Sabemos que nós vamos reencarnar quantas vezes sejam necessárias para a gente melhorar, até ser perfeito. E não tem número, né? Depende de cada um. Depende de cada um, mas a notícia é a seguinte: a gente tem que correr com isso. Porque a gente encarna com afinidade com o planeta que a gente tem semelhança com o nosso perispírito. Então, eu aqui não posso reencarnar em outro planeta, porque meu perispírito não está afinizado com aquele planeta. E quanto mais você evoluído, mais o seu perispírito fica fluido, cada vez mais fluido. Tanto que lá quando teve aquela transfiguração de Jesus no Tabor, Jesus, e aí Mateus nos fala que essa perispírito de Jesus estava tão alvo, tão branco, que nenhuma lavadeira poderia transformar essa roupa, essa vestimenta de Jesus, de tão alvo. Era o perispírito tão translúcido, tão claro, tão, espiritualizado, que ele já era transparente. Mas nós ainda temos esse perispírito denso, muito denso. E tem planetas onde o perispírito é bem fluido. Os espíritos nos falam que em Júpiter, por exemplo, o perispírito é muito fluido mesmo. E nós precisamos reencarnar um dia num planeta mais evoluído, mas a gente precisa depurar, entender, exercitar a nossa fé, né? Cada vez que a gente vem à Casa Espírita com esse propósito, a gente vai caminhando e dando maiores passos. E aqueles que continuam trevosos
e os espíritos todos já falam isso, provavelmente não reencarnarão mais no nosso planeta. Por quê? Nosso planeta já está entrando num outro patamar de regeneração, né? E aqui no planeta Terra é um processo, né? Muitos espíritos já estão sendo retirados porque não vão conseguir mais encarnar aqui no nosso planeta. Aí seria castigo de Deus? Não. Eles irão ser migrados para um outro planeta que estão afinizados com aquele perispírito. Um planeta mais rude, mais atrasado, mais primitivo do que o nosso, que já está entrando nesse caminho evolutivo. E é por isso que os espíritos nos falam que estão tendo desencarne em massa. E os desencarne em massa, muitos desses espíritos já não voltam mais para a Terra, vão para planetas que estão mais atrasados. E lá eles vão continuar o seu projeto, né? Uma vez que não implementaram aqui, não entenderam a proposta de Jesus, que se a gente tiver fé, a gente progride, a gente se alavanca o nosso caminho evolutivo. Se a gente não tiver esse caminho, essa certeza, a gente vai ter dificuldade, né? É o progresso da humanidade que é o objetivo dessa fé robusta. Porém, tem um pedacinho aqui desse evangelho que nos fala assim: cumpre não confundir fé com presunção. Então, assim, eu sou palestrante, eu já estudei muito, eu já sei de tudo, não tenho que aprender mais nada. Aliás, eu conheço uma pessoa que fala, não preciso mais ler não, o livro era do livro dos médios, porque eu já estudei esse livro. E a gente sabe que quando você acha que sabe tudo, é o momento para você parar, porque não há ninguém que saiba tudo. Então, esse orgulho e essa presunção também tem na nossa fé. Porque muitos acham que são poderosos, e agora eu vou fazer uma observação importante. Às vezes o médium, ele é exaltado na sua fé, porque ele se acha o máximo. E aí eu quero ter passe com aquele médium ali, porque ele tem um fluido que cura, que ele é maravilhoso, e aí ele fica presunçoso. Nesse ponto ele decai. Então, esse é um cuidado que o médium tem que ter, de não ter presunção da sua fé. Não pensar que é absoluto, que ele sabe tudo, que ele tem os melhores espíritos, que o espírito já fala comigo para onde eu vou. Olha, gente, espírito de alta envergadura não fica do seu lado falando para onde você vai e para onde você não deve ir. O espírito de alta envergadura, o espírito superior, ele só fala a utilidade, o que for útil para a sua evolução. Se tiver algum espírito que você está ouvindo toda hora, vai para lá, vem para cá, você tem que fazer, é embusteiro. Então a gente precisa estar alerta para isso. É fé presunçosa. O médium acha que por ouvir alguma coisa, ele é melhor do que o outro. Então a gente precisa estar muito, muito, muito atento com as nossas vaidades. Porque a vaidade é o caminho mais direto para o erro. Então, a fé presunçosa é realmente bastante perigosa. E o médium tem que ter esse cuidado, porque essa fé presunçosa te afasta da realidade e da vida espiritual. Porque a humildade, ao contrário, é que te aproxima. Os espíritos superiores, os espíritos que querem te ajudar, eles sempre vão buscar um espírito que quer continuar sua jornada com humildade, percebendo, porque essa mediunidade é de cada um, é individual, é orgânica, individual. Um tem uma mediunidade mais assim, outro mais. Cada um tem uma mediunidade, mas não somos melhores
causa disso. Emmanuel nos fala exatamente isso. Os médiuns são espíritos que erraram muito e vêm nessa encarnação com uma proposta muito séria de auxílio, de usar sua mediunidade a favor do outro, de usar corretamente e não dar passagem para qualquer espírito. E a gente precisa equilibrar. Como que a gente equilibra a nossa mediunidade? Trabalhando no bem. É o ponto principal. Trabalho voluntário. A Casa Espírita nos oferece o trabalho voluntário o tempo todo para a gente trabalhar no bem. E aí a gente vai aumentando a nossa sintonia. E esses espíritos brincalhões, embusteiros, que ficam falando e que muitas vezes provoca até comoção, né? Porque eles médium, ele está vendo uma mulher do teu lado que é assim. E às vezes vê. Mas tenhamos muita atenção e muito cuidado, porque a fé tem que ser a fé ligada ao progresso, ligada ao projeto que você tem de ser perfeito, de ser melhor, portanto, sem vaidade, equilibrando o nosso orgulho, tendo paciência, tendo indulgência com o outro, não sendo responsivo o tempo todo. Tenhamos cuidado com a nossa jornada evolutiva, com muita confiança, porque os espíritos sempre nos acolhem, sempre nos ajudam e sempre nos auxiliaram, desde a formação do planeta. Houve espíritos para nos impulsionar e nos conduzir no caminho do bem. E precisamos ter ouvidos dóceis. Então, hoje ficou para nós esse convite da gente usar a nossa fé a nosso favor e em favor ao próximo, e com bastante certeza da razão e das melhores escolhas, né? É o nosso livre-arbítrio, a gente usar essa fé para o nosso benefício, para a gente evoluir, e por benefício de toda a comunidade que está ao nosso lado, que vai perceber magneticamente o seu nível evolutivo, e aí ele vai querer se aproximar dessa perfeição, desse objetivo que é de todos nós. Então, hoje o convite é esse, e que a gente pense que muitas vezes a gente continua nas nossas bobagens individuais, as viciações, as imperfeições, mas que a gente reconheça, dá um passinho atrás e queira se fazer melhor. Porque o verdadeiro espírita, bom espírita, é aquele que se esforça. E com coragem, tá? Porque a vida de encarnado aqui nesse planeta sempre vai ter dificuldades. Não há quem não as tenha. Mas que a gente precisa ter coragem para seguir. E com essa fé, a certeza na vida futura, a gente certamente vai ter mais apoio desses espíritos que nos auxiliam. Que Jesus nos ampare sempre, graças a Deus. Muito obrigado, Sueli, pelo estudo apresentado. Preparou com muito carinho. Quem vai fazer a sustentação do espaço é o nosso irmão Léo. E vamos passar para o segundo momento, que é o momento do passe. Que a doce e serena paz esteja junto com todos nós nesta tarde. O estudo de hoje do livro Caminho, Verdade e Vida, no item 154, Emmanuel comenta a passagem do Cristo, aonde a renúncia essa, a qual todos nós devemos fazer, com o intuito de nos libertarmos do homem velho
que existe dentro de cada um de nós. Homem velho, este como ser humano, ligado ao materialismo da terra, aonde temos a ideia de posse daquilo que nos é emprestado. Nossos pais, nossas mães, nossos irmãos, nossos filhos, nossa casa, tudo o que temos aqui, inclusive o nosso corpo físico, é um empréstimo de Deus, ao qual, quando nos desencarnarmos, só levaremos o nosso ter. Não levaremos o nosso ter, e sim o nosso ser. O ser este, o que nós somos, e não o que nós temos. Com este comentário de Emmanuel, para que nós possamos nos libertar do mundo terreno, do sentido de posse, do sentido de pertencimento, a doutrina espírita vem derrubar toda essa ideia materialista que existe dentro de cada um de nós. Ideia essa que aos poucos temos que ter a consciência da reencarnação, a certeza da nossa vida eterna e, acima de tudo, a confiança em Deus e em Jesus. Somos espíritos imortais, mas o nosso corpo físico, ele não é imortal, ele é perecível. Todos nós programamos para reencarnarmos aqui na Terra com o intuito de nos melhorarmos, de vivermos uma vida temporária para que possamos evoluir no caminho da eternidade. Exatamente esta passagem que Emmanuel nos chama a atenção para que possamos pensar um pouco mais na nossa vida após a vida, não somente na nossa vida física, encarnados aqui na Terra. O chamado para nós da renovação, de renunciarmos às coisas terrenas, está sempre sendo nos colocado nas mensagens que recebemos dos Espíritos. Mensagem esta que cada vez mais vem atrelar aos nossos corações a passagem do Cristo de nós termos o sentido da eternidade. Somos espíritos imortais, a qual vivemos várias existências encarnados e prosseguimos a nossa vida numa evolução em conjunta com os nossos benfeitores e amigos. O propósito de estarmos aqui reencarnados é única e exclusivamente de nos melhorarmos. Temos que ter a certeza de que hoje nós estamos e somos melhores do que nós fomos ontem. Temos a certeza de que somos espíritos imortais. Temos a certeza de que reencarnamos várias vezes. Temos que ter sempre a visão da reencarnação em nossa existência terrena. Estamos aqui num momento transitório da nossa vida espiritual. Agradecemos ao Léo pela sustentação dos passos e chegando ao final de mais uma reunião pública, queremos, mestre querido, te agradecer
agradecer ao Pai a oportunidade da vida. Te agradecer, Mestre Jesus, pelo amparo, pela proteção que nos dá a cada dia, a cada momento, todas as vezes que aqui entramos nessa casa espírita. Agradecemos aos guias espirituais que formam o pilar de sustentação e amor desta casa. Nosso guia espiritual Altivo Panfiro, Antônio de Aquino, Dr. Erma, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Erma, Lourdinha, Cidinha, Dona Ivônia e todos os demais espíritos bondosos que nos ajudam, que nos traz a harmonia, que nos traz a paz. Agradecemos a presença de todos, agradecemos por mais esta reunião pública. E assim, querido Mestre Jesus, lhe pedimos que ao retornarmos aos nossos lares, nos acompanhe, que os nossos guias espirituais possam estar nos protegendo e ao chegar em nossas casas, que a harmonia continue, que a paz permaneça. Em nome do nosso amor pelos guias espirituais, em nome do nosso amor por Jesus, mas, sobretudo, em nome do nosso amor pelo Pai, pedimos a devida permissão para darmos por encerrado a reunião pública da tarde de hoje. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Se porventura alguém necessitar de atendimento fraterno, permaneça sentado em seus lugares. No mais, muito obrigado.